voltando. Eu queria chamar para estar aqui conosco o Renato Fonseca, economista da CNI, PhD por Berkeley, e o Guilherme Leão, economista da FIENG. Por favor. Muito bem. Nossa pauta agora são as pesquisas sobre a construção civil, pesquisas de opinião, sondagens da construção civil desenvolvidas no âmbito da CNI e da FIENG. São nossas casas mães, eu costumo dizer, e nós temos importantes trabalhos desenvolvidos por elas no âmbito do setor. Como nós comentamos ainda há pouco, essas sondagens fazem parte de uma ferramenta importante para a tomada de decisão do setor. O setor tem aí informação para melhorar, para poder otimizar as suas tomadas de decisão. Então, é muito importante essas pesquisas e nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Eu vou começar com o Renato, não é isso? E, em seguida, nós passamos para Minas Gerais com o Guilherme. Por gentileza. Isso são parcerias da CNI com a CEBIC e da FIENG com o Sinduscom. Mais uma lâmina, por favor. O Renato é gerente executivo de pesquisas e competitividade na CNI e, como eu já disse, PhD em economia pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Ele coordena esse trabalho, então ele vai falar um pouquinho para nós sobre a sondagem da construção, e vai nos posicionar desse trabalho no âmbito da CNI, é uma pesquisa em nível nacional. Por gentileza, Renato, por favor. Bom, Daniel, muito obrigado, Ieda, pelo convite. Acho que é interessante lembrar que a gente está entrando no 3º ano da sondagem da construção, e, na verdade, ela começou aqui, uma reunião que o Guilherme, nós 4, na verdade, conversando lá na FIENG. É verdade. Com uma solicitação do Sinduscom de Minas, da gente começar a fazer uma sondagem de opinião empresarial, ao estilo que a gente fazia a sondagem da CNI, e essa conversa, a gente levou a conversa às outras federações, ela foi sendo encampada, e isso acho que foi em 2008, em 2009, a gente fez todo um processo de piloto, e conseguimos entrar em 2010 com a pesquisa já com alguns estados, já com um volume de respondentes bom. Bom, ela de novo, a pesquisa de opinião empresarial, ela não calcula o custo, não calcula preço, não calcula a quantidade de trabalhadores, ela busca calcular a tendência. Ela é realizada desde 2010, 2009 a gente fez esse piloto, durante 8 meses, e as informações são coletadas nas 2 primeiras semanas do mês seguinte ao mês de referência e divulgada ao fim do mês de referência. A parceria da CNI com a CEBIC, com as federações e com vários sindicatos da indústria de construção. Ou seja, em cada estado, as federações trabalham com esses sindicatos, na maioria dos casos. De novo, o objetivo é isso, ela tem que dar a tendência do setor, assim como a gente trabalha na sondagem da indústria, que a gente começou na CNI, o projeto em 98, foi para a rua no ano todo em 99, ou seja, a gente tem alguma experiência nesse tipo de sondagem, que é uma sondagem que cada vez mais os países começam a fazer mais. A gente regrediu um pouco, a gente vinha de uma história de censos industriais, centros de empresa. O Brasil hoje não faz, por exemplo, censo industrial desde 85, o IBGE não faz mais isso, o mundo quase todo não faz mais esse tipo de coisa, e a necessidade da gente ter respostas rápidas, principalmente dos bancos centrais, para evitar que a economia entre em recessão ou acelere demais,
fez florescer esse tipo de pesquisa. São sondagens de opiniões, índice de confiança do empresário, tendência se está crescendo ou não, que são pesquisas com amostras menores e com resultados mais rápidos. Essa é a vantagem, né? A gente quer um dado mais detalhado, tem a PAIC, né? Só que ela vai demorar um pouquinho mais. Eu sei que ontem saiu a industrial da transformação extrativa, a PIA 2010, ou seja, nós estamos em 2012, PAIC deve sair, saiu junto. Saiu. Então, é um período de 2 anos que a gente tem que substitui o censo, né? Agora são as PIAs, as PAICs, a pesquisa anual também de serviço substitui o censo. Então, a outra coisa interessante, quando a gente faz as duas pesquisas juntos, obviamente que a indústria de transformação extrativa tem características bastante diferentes da construção, mas a gente consegue replicar algumas perguntas, né? Então, a gente cria variáveis comparáveis, como, por exemplo, quando a gente cria um índice de confiança do empresário industrial, que agora é um índice de confiança que inclui o empresário industrial da transformação, da extrativa e também da construção, né? Pode ver, por exemplo, os 3 indicadores, a azul é a extrativa, que não é à toa, que tem estão mais confiantes os chineses comprando, né, minério a todo vapor, né? Você vê na linha vermelha a construção e o patinho feio hoje dessa trindade aí é a transformação que vem sofrendo nas exportações e no mercado doméstico, principalmente. Então, a gente começa a poder, em alguns casos, comparar esses 3 segmentos da indústria brasileira. Eu vou começar a falar um pouco da parte técnica da pesquisa, né, porque a reunião é técnica. Isso é importante. Se vocês começarem a cansar, vocês começam a fechar o olho, que eu acelero e Mas mudo. isso é importante para eles entenderem essa ferramenta, como que ela é composta e a importância dela, Renato. Fica à vontade. Bom, aí, essas são as variáveis que a gente busca pesquisar, tá? Evolução do nível de atividade, é de tendência, a pergunta é sempre se a atividade esse mês foi maior ou menor do que o mês passado, né? No nosso caso, são 5 opções de respostas, sempre simétricas. Então, tem 2 opções dizendo que cresceu muito ou cresceu, ficou constante, caiu muito, né? E a tendência é fazer sempre todas as perguntas nesse sentido, com exceção da utilização da capacidade operacional, que é um teste que a gente está fazendo, em tentar replicar o que a gente tem para a indústria de transformação, que é a utilização da capacidade instalada, tá? Evolução do emprego e o nível de atividade efetivo usual é bem interessante, que ele passa a percepção do empresário se ele está achando que a atividade dele está aquecida ou não. Então, a pergunta é, a sua atividade esse mês foi acima ou abaixo do usual para esses meses? Então, por exemplo, maio, a gente pergunta, a atividade do mês de maio ficou acima ou abaixo do usual que você tem no mês de maio? O empresário tem a noção, né? Pode não ser a noção exata, mas ele tem a noção de se ele está trabalhando muito mais do que o normal ou menos. E é isso que a gente quer captar, é essa noção, tá? Então, quanto mais empresas estiverem trabalhando acima do usual, o indicador vai crescer, vou mostrar, ele vai ficar acima de 50, quanto mais empresas estiver abaixo, o indicador fica abaixo de 50, e ele dá o que a gente tem na sondagem industrial da transformação, que é uma pergunta parecida, se a utilização de capacidade instalada está acima ou abaixo do usual, que também é um indicador de se está aquecido ou não. Ou seja, as perguntas não são idênticas, mas permite alguma comparação nessas 2 pesquisas. A gente tem pesquisas trimestrais, são situação financeira, a gente não acha necessário perguntar ao empresário todo mês se a margem de lucro está satisfatória, se a situação financeira está satisfatória. Incluímos agora, esse ano, o preço dos insumos, então não foi divulgado ainda, foi perguntado a primeira vez para o primeiro trimestre, vai ser perguntado agora novamente. Acesso ao crédito, se está fácil, difícil, está normal, né? E a questão de principais problemas, também é uma lista de problemas, tá? Possíveis problemas, e o empresário vai colocando os seus principais problemas. Então, no caso da construção, diferente da transformação, o principal problema, não lembro o último, o Danilo pode me consertar, mas era a questão da mão de obra, da falta de mão de obra qualificada, né?
E, no caso da transformação, quase que eternamente, com exceção de 99, é a carga tributária. Tá? Então, bom, mas não muda isso. Tudo bem, vamos olhar aqui embaixo, vamos olhar o que está acontecendo, como está acontecendo na construção, um crescimento do percentual de empresas que reclamam do custo da mão de obra. Tá? Encargos sociais. Ou seja, né? do custo dos insumos. Então, ali, quando você olha o quinto, sexto, você consegue aprender um pouco o que pode estar surgindo de problema no mercado. Expectativas é uma visão futura. Né? A pergunta é sempre num prazo de próximos 6 meses. Tá? Sobre o nível de atividade, novos empreendimentos, serviços. Né? A ideia aí foi tentar separar coisas novas de atividade que pode estar crescendo, mas de uma obra já contratada que está andando, que está chegando num processo que vai crescer mais. Tá? Vamos testar mais à frente se a gente separa ou se o resultado é sempre igual, e aí não tem necessidade de ter as duas perguntas. Número de empregados e compra de matérias-primas, que é outro indicador interessante de prever o que vai pela frente. Se o cara está prevendo comprar menos matéria-prima do que estava antes, tá? E se ele tem um pouco mais de controle, ele está dando um sinal claro que ele está diminuindo o ritmo dele para os próximos meses. Tá? Os 6 meses é um número simplesmente para tirar aquela visão imediata do futuro imediato. Se eu pergunto o mês que vem, ele vai estar preocupado em responder exato. 6 meses ele para pensar e dá só a tendência dele do que ele acha, que é isso que a gente quer, é uma percepção. Okay? O índice de confiança do empresário industrial, ele é composto por 6 perguntas também nessa visão de 6 meses antes e 6 meses depois. Tá? São as mesmas perguntas, por isso que a gente junta os 3 segmentos, né? Baseado no índice do Corporate Board do norte-americano, aonde a gente pergunta se a situação hoje está melhor ou pior que há 6 meses atrás e se nos próximos 6 meses vai estar melhor ou pior. Né? A gente tem uma média dessas 6 perguntas e compõe esse indicador. Bom, a pesquisa ela foi feita tem 3, na verdade, estratos de objetivo que a gente tem. Primeiro é ter resultados para pequena, média e grande empresas. Tá? E, recentemente, a gente passou a adotar esse critério que é adotado pelo Eurostat, que o IBGE não assume oficialmente esse critério de pequena, média e grande, mas você vê as estatísticas que eles começam a produzir, você percebe que eles já estão usando também esse mesmo corte. Então, no início, quando a pesquisa começou, grande era acima de 500 empregados, né? Pequena era de 100 a 500, né? E agora a gente trabalha com um pequeno de 10 a 49, 50 a 250 para a média, acima de 250, significou que a gente teve que botar mais empresas, porque no começo a gente fazia um corte acima de 20 de empregados. Então a gente aumentou um pouco o número de empresas. A pesquisa é coletada, a gente envia questionário para empresas do Brasil inteiro, mas a nossa parceria hoje com federações, ou seja, federações que estão buscando gerar resultados para o seu estado, são 19 federações. Tá? Rio de Janeiro está avaliando agora, ou seja, o Sinduscom Rio entrou na pesquisa, tá? A Federação do Rio que está avaliando se ela vai entrar com mais vontade na pesquisa realmente ou não, né? Ou a gente vai ter que trabalhar só com o Sinduscom ali da capital do Rio. Okay? A questão setorial, a gente usa a CNAE. Então, essa é a classificação da CNAE 2.0, vocês devem conhecer, né? Divisões 41, 42, 43, e também a ideia é ter resultados por porte para essas atividades. A meta que nós construímos é que eu tenha, no primeiro início da pesquisa, eu ter uma margem de erro de 10% com 95% de confiança para cada porte, tá? Mesma coisa para cada setor de atividade, aí é Números Brasil. E chegando ao final com 5% de margem de erro para cada porte e para cada setor. E, obviamente, por ter isso no Brasil todo. É uma amostragem probabilística, com visões, não é uma probabilística estratificada no senso correto da palavra. Tá? A gente trabalha com os extratos e probabilisticamente, gerando uma amostra e selecionando aleatoriamente essas empresas que devem ser pesquisadas. O que gera alguns problemas, porque os presidentes de sindicatos gostam de que todos os associados participem da pesquisa, e vocês sabem disso, a gente tem que explicar que tem que ser aleatório, não pode ser todo mundo. Então, isso gera um certo atrito, às vezes,
quando a gente está trabalhando, nós somos entidades de representação, né, com nossos dirigentes empresariais, achando, mas por que fulano aqui do meu lado não está respondendo e eu estou? Ou vice-versa, o cara quer responder também. Tá? Esses são os números de respondentes desde janeiro de 2010. Né? Então, a gente começou ali com o mínimo que a gente teve, foi 294 empresas, agora a gente está na faixa acima de 400 empresas, né? E a ideia é continuar crescendo. Aqui é a margem de erro com 95% de confiança. Né? Ela começou ali perto, acima de 5%, que é a nossa... o tracinho, a linha laranja deveria estar em 5%. Né? Ela se mexeu aí, mas que é a meta. Né? Ela está contra a gente, ela baixou um pouquinho mais. Mas a gente, para o Brasil agregado, a gente já está dentro da meta que a gente gostaria, e o último dado com 4,4%. Eu gosto de olhar a média do... Porque, obviamente, às vezes tem algumas variações até a gente estabilizar painel. Mas essas são a média janeiro-maio de 2012. Então, no Brasil, uma média de 4,6% de margem de erro, com 95% de confiança. Pequenas empresas, 7,1%, média 7,1%, grande um pouco mais, 9,1%. Quando a gente trabalha com os setores, também 6,6% na construção de edifício, 8,5% na obra de infraestrutura e 9,7% serviço especializado. Obviamente, o fato de não... A gente atendeu a questão dos 10%, a gente tem que chegar agora em 5%, isso não significa que o número está errado, significa que a margem, né, a chance de eu captar um número errado é maior. Só esse cuidado que a gente tem que ter na interpretação à medida que as amostras vão caindo. Em termos estaduais, desses estados parceiros, a ideia inicial para começar a pesquisa, a gente usou o limite mais baixo que se faz em pesquisas probabilísticas, que é 80% de confiança com 15% de margem de erro. Né? Então, hoje nós estamos... O Rio de Janeiro, como eu falei, está entrando agora, tá? Então não esperaria nada diferente. Mesma coisa com Sergipe, Roraima e Tocantins, mas as outras federações já estão bem mais próximo, e a maioria abaixo dos 15%, tá? Caminhando para os 10%, para já trabalhar na nossa próxima média. Ou seja, a ideia, porque hoje o Estado está focando para ter o resultado do Estado. Próximo trabalho é que ano que vem tem um resultado por porte em cada um dos estados, depois por setor em cada um dos estados, à medida que você vai conseguindo aumentar o painel. Okay? Bom, como é que sai o indicador nacional? Eu tenho essa visão setorial, eu tenho a visão regional e eu tenho a visão por porte de empresa. A gente trabalha exatamente como a gente trabalha na outra pesquisa, agregando os resultados por porte de empresa. O que a gente percebe é que há e aí nessa também apareceu a mesma coisa, há uma afinidade grande entre empresas de cada porte. Em geral, as pequenas empresas têm um desempenho pior do que as médias, que têm um desempenho pior do que as grandes. Né? Isso acontece claramente na transformação, e quando a gente começou a pesquisa da construção, a gente tinha essa dificuldade. Será que eu estou pegando o porte certo? Né? Porque no de empregos, empresas de construção é difícil, né? Sei lá o que ele está... Mas o comportamento que elas estão tendo está seguindo o mesmo comportamento da indústria de transformação extrativa, ou seja, as pequenas estão tendo um desempenho inferior às das grandes. Quando eu pergunto acesso a crédito, que as grandes geralmente não têm problema, você vê que as pequenas estão com problemas, as grandes não têm. Então, aparentemente, pode ser que eu tenha 1, 2, 3 grandes misturadas com pequena, mas o grupo tá tendo um comportamento de grupo como esperado. Tá? Há outro desafio desse tipo de pesquisa é como eu divulgo essas pesquisas. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de como se faz essas pesquisas de opinião. Eu posso perguntar, o que aconteceu com a produção, o que aconteceu com a atividade, o que aconteceu com o emprego? Eu estou vendo a tendência passada. O cara pode ter 3 opções de resposta, diz que aumentou, manteve constante, caiu. Né? Eu posso perguntar se ele está satisfeito com a situação da empresa. Mais que satisfeito, satisfeito, insatisfeito. Bom, a grande desafio é como é que eu divulgo isso. Eu posso fazer uma tabela assim. E aí o leitor vai ter que ficar calculando, será que fevereiro é melhor do que janeiro? Ah, mas ali é mais fácil de ver, mas como é que eu comparo janeiro com março, que já são os números completamente diferentes? E, em geral, se procura gerar um indicador que consolide isso. Tá? Existe uma certa disputa na literatura, se deve usar ou não esse tipo de indicador,
mas o que se usa ou é um indicador de saldo, onde a gente subtrai o percentual de aumentou menos o percentual de caiu, é o que a FGV Rio faz com as sondagens de opinião empresarial dela, tá? Ou você cria um indicador de fusão, como nós fizemos, que é esse tipo de indicador. E por que essa escolha? Porque nós temos 5 opções de resposta e não 2. Eu tento captar um pouquinho também a diferença daquele que me diz que aumentou e do que aumentou muito, tá? E dou uma influência maior, um peso maior que aumentou muito. Então, a gente constrói um indicador dessa forma. Se o cara fala que a queda é acentuada, ele tem um peso 0, se a queda 25, inalterado 50, um aumento vale 75 e um aumento acentuado 100. Eu faço uma distribuição de frequência e calculo essa média ponderada e eu tenho um indicador que vai variar de 0 a 100. Obviamente, nunca vai chegar a 0, a gente espera, senão acabou o setor, né? E nunca vai chegar a 100, que também sempre tem alguém. Ele está sempre variando ali perto de 50. Tá ruim. Então, a gente gera esse indicador de fusão de 0 a 100, e sempre que ele está abaixo de 50, ele está me dizendo ou que está caindo, né, ou que ele está insatisfeito, ou que está abaixo do usual, do normal, do planejado, do que ele estava fazendo. A mesma coisa para cima. Quanto mais empresas dizem que aumentou, mais à direita ele vai ficar. E quando menos, mais ele vai cair. Teoricamente, muito bonito. Na prática, a gente vai ter que aprender ainda. Lembra, é subjetividade que está em jogo. Então, nem sempre o comportamento respeita a simetria que a gente constrói teoricamente, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos desse tipo de coisa. Antes disso, é bom explicar uma coisa que sempre gera confusão. Tá? Aí eu pedi o Ayrton Senna e o Nelson Piquet para me ajudar. Tá? Quando a gente pergunta se a produção cresceu ou não nesse mês em relação ao passado, eu estou vendo tendência, né? Eu estou vendo se o ritmo de crescimento. E isso dificulta a interpretação, né? O indicador está acima de 50, significa que cresceu. Ele já me disse isso. Eu posso ver esse indicador também como indicador de base móvel. Toda vez que eu divulgo, ele começa de novo com base 50. Ele está acima de 50, cresceu. Muito diferente dos outros indicadores que a gente vê por aí, que é a base fixo. Só que a gente está acostumado a avaliar com o indicador de base fixa, tá? O indicador de situação, ele me diz a situação mesmo. Estou parado, estou avaliando como é que está meu carro. Eu estou satisfeito com o lucro, não estou satisfeito, tá? A minha atividade está acima ou abaixo do usual, o meu estoque está acima ou abaixo do planejado. Okay? E o truque é esse. Tá? Aí eu pedi licença para usar um pouco da sondagem industrial, porque esse é um caso muito interessante. A gente estava no meio da crise de 99 e o indicador saiu de 36,5 para 47,2. Eu acho que agora eu posso dizer, já passou tempo, aí nossa assessoria de imprensa faz um press release dizendo que a produção subiu e calculou o percentual de 47 para 36. No meio de uma crise, aí me liga o Jornal Nacional, óbvio, eu chegando, né, feliz da vida, opa, o Jornal Nacional vai divulgar nossa pesquisa nova. E aí a primeira pergunta que a jornalista faz é o seguinte: vem cá, a produção cresceu 10%? Eu falei, não. Aí eu expliquei, muito obrigado, tchau, não tem entrevista. Na verdade, a produção caiu. 47,2, ela caiu. Então, quando a gente tem na nossa de construção, se o nível de atividade, se o indicador de evolução do nível de atividade acontecer isso, sai de 36 para 47,2, ele continuou caindo, só que tem menos empresas reportando queda. Tá? Ou seja, o ritmo da queda diminuiu. Ou seja, o indicador de difusão está mais difundido a tendência de queda no setor, mas a tendência ainda é de queda. Enquanto ele estiver abaixo de 50, a tendência é de queda. Quando ele passou para 53, aí ele subiu. Então, esse assim, é um erro muito comum. Tá? A gente, na publicação, usou umas 4 vezes como se faz esse gráfico. Tá? E aí, agora colocamos barrinhas com cores diferentes, barrinha para cima, barrinha para baixo, com 2 setinhas, uma dizendo o que é isso, o que é aquilo. Mesmo assim, de vez em quando, alguém dá uma escorregada, porque é difícil de trabalhar quando a gente trabalha com um indicador de evolução, que está pegando o movimento. Tá? Uma outra coisa de simetria é isso. Isso acontece na expectativa e aconteceu também, muito claro, vocês vão entender, na margem de lucro. A gente antes perguntava se a margem de lucro tinha subido ou caído. O indicador dava abaixo de 50. Ele ficou 2 anos abaixo de 50. Margem de lucro só caía. Vai chegar a 0 em algum momento, né? Mas sempre caía.
E aí eu comecei a ler mais a literatura e as pessoas não fazem essa pergunta. Perguntam se está satisfeito ou não. Por quê? Porque existe uma assimetria. E o exemplo é simples. Todo mundo aqui recebe um salário das nossas organizações. Aí o seu chefe te chama e fala assim, olha, vou te dar um aumento. Opa, legal, de quanto? De R$1. Você chega em casa, contou que ganhou um aumento? Não, você pode contou que alguém fez uma gozação com você, alguma coisa. Passa um mês, ele te chama. Olha, eu vou ter que reduzir seu salário. De quanto? R$1. Você sai esbravejando. Ou seja, as reações são assimétricas. E quando eu pergunto sobre o lucro do empresário, também é assimétrico. Um aumento pequenininho de lucro, o lucro aumentou um pouquinho. Caiu um pequenininho, meu lucro já está caindo. Tá? E quando você pergunta a expectativa dele, é a mesma coisa. Você vê, olha, esse é um indicador de expectativa de 2000 a 2010. Expectativa em relação à própria empresa. Quando que ficou abaixo de 50? Nunca. Por quê? Se o empresário continua com a empresa, é que ele acha que vai dar certo. Então, a expectativa dele é que ela vai crescer. Então, eu paro de olhar o nível e começo a olhar o movimento. Ou seja, a expectativa começou a cair, me chama a atenção. Tá? Ela começou a subir, você, olha, está mudando a tendência, ele vai investir mais, ele vai procurar fazer algumas coisas. Mesma coisa, o indicador de emprego, varia muito pouco, produção varia muito mais. Então, essas coisas a gente vai aprendendo com os indicadores. Não, de produção. Eu só tentei tapear vocês. Não, aqui é de expectativa da empresa como um todo. A empresa vai melhorar. Tá? É um momento, você pega um momento da crise, tanto 99 quanto 2008, ele acha que a economia brasileira vai para o buraco, mas a empresa dele vai se dar bem. Tá? A gente pergunta isso. O que você acha da economia brasileira? Está muito ruim. Aí ele olha o jornal, ele olha outras coisas e vai dizer que está ruim. Mas a minha empresa, eu estou aqui, está indo bem, eu consigo sobreviver. Tá? Isso. Na minha análise, eu começo a divulgar a série histórica. Mas, obviamente, para isso, eu preciso ter uma série histórica. A construção, a gente está construindo essa série histórica ainda. Né? A gente está ainda aprendendo o setor, como é. Tem várias coisas similares da outra pesquisa, mas tem coisas que a gente vai ter que aprender no meio do caminho. Então, como aconteceu na industrial, vai ter coisas que eu posso ter comentado na nossa análise do resultado de 2010, que daqui, ano que vem, eu vou olhar aí, falei uma bobagem só. Tá? Olha só esse número. O comportamento não era o que eu estava esperando. Tá? Então, a gente vai ter que ir aprendendo com os dados. Bom, essa é a utilização da capacidade de operação, é uma variável bastante polêmica. Tá? A gente custou a colocar ela, a gente não ia colocar, mas fazendo várias pesquisas, a gente descobriu que alguns institutos por aí afora faziam essa pergunta, muito próxima da utilização. A pergunta é se a gente discutiu tanto que eu vou esquecer, você me corrige. Se ele está operando naquele mês acima ou abaixo da sua capacidade operacional. Tá? A gente discutiu, diz que é trabalhador, diz que é gerencial, diz que é não sei o quê. A gente está entrevistando empresários que estão respondendo, alguns dizem que se baseia nisso pela capacidade gerencial dele, então ele tem tantos metros quadrados que ele consegue tomar conta por mês, tá? E ele está usando isso. A subjetividade, gente, é igual a parece que quando a gente olha a UCI, né, ou a NUC, ou NUCI, que se divulga na indústria de transformação, parece que é uma coisa super técnica, também não é. Tem empresário que usa a quantidade de máquinas, tem empresário que usa os trabalhadores, tem um empresário que usa, sei lá, a cabeça dele. Tá? Então, por isso que é importante, que é uma coisa que a gente vai fazer posteriormente, que é você faz uma pesquisa com os seus entrevistados para saber como ele responde cada pergunta. Então, vou perguntar para ele, o que você entende por UCO, como é que você responde? O que você entende por usual? Eu estou perguntando aqui se a sua capacidade de utilização está acima ou abaixo do usual. Eu, como analista, estou achando que ele está usual, que ele acha que é o normal todo mês. Pode ser que ele não esteja fazendo isso. Então, é importante que a gente volte, daqui a algum tempo, com um questionário apenas para estabelecer o que ele entende por cada coisa. Por exemplo, na Inglaterra, eles viram que, quando o cara tem um aumento de produção de 2%, ele diz que é inalterado. Ele só começa a marcar que a produção cresceu acima de 2%. Porque tem essa mudança. Né? Isso a gente vai ter que fazer aprendendo. Bom, esse aqui é um dos resultados. A gente já incluiu aí o resultado de maio, né, que foi divulgado hoje.
Qual pergunta? Pode falar. Ofereceu, mas não tem, é isso? Pois é. Bom, a gente questiona o empresário sobre qual que é a intensidade no uso dos recursos da empresa para realizar seus serviços e empreendimentos no mês, dada a sua capacidade atual de operação. Então, dada a capacidade que ele tem, quanto que ele utiliza, quanto que ele está utilizando naquele mês específico. Agora que eu notei que eu estou falando, estou apertando. Não é de propósito, não. É tudo sem querer, gente. Não, acho que ficou gravado o tempo. Ah, tá. Então, não fui eu. Mas foi longe mesmo. Hein? Tá. A nossa ideia é a gente fazer uma reunião técnica também para começar a discutir não só o CO, né, que não é a IEDA, que é mais controversa. A IEDA é uma das críticas da UCO. Mas para a gente discutir isso e conversar com alguns empresários. Okay? Bom, vou passar rapidamente, então, nível de atividade. O que a gente captou nesses anos? A gente captou uma coisa que é indiscutível, que 2010 foi um ano excelente, tá? Ou seja, crescendo um mês contra o outro, você perde isso em 2011 e tem quedas maiores quando você pergunta em relação ao outro, aqui em maio de... em 2002, né? Teve duas quedas mais fortes ali, em dezembro e em janeiro, uma recuperação março-abril, né? Crescimento, e voltou a cair novamente em maio. Tá? Quando a gente olha o número de empregados, ele está mais estável, aí tem um truque, na verdade, um erro na hora de fazer o gráfico, né? O gráfico aqui varia pouco, parece que o 51,7 é alto, somente quando a gente olha esses números aqui. Tá? Ou então não é 51,7, está muito esquisito esse bicho aqui. É isso mesmo? Mas ele está me... O 52 está ali. Em termos de... A gente andou fazendo alguns testes na outra pesquisa e, a grosso modo, né, a Cecília vai me bater porque ela está encarregada agora de refazer todas essas margens de erros, porque uma coisa é a margem de erro percentual, outra coisa é do indicador. Ela é um pouquinho mais complicada, porque são 5 percentuais formando indicador. Mas a gente usava, no passado, 2 pontos para cima ou para baixo, não porque é o padrão, mas é porque tinha feito um estudo, deu 1,8, 1,5. Agora a gente está trabalhando um pouco com 1,5 e 1,8. Se você controlar isso para mim, seria melhor. Mas passa, por favor. Esse aqui é a questão da atividade acima ou abaixo do usual. Então, também acompanha o movimento 2010, chegou a 55,6, ou seja, um número bastante elevado, principalmente quando você compara com a indústria de transformação. Né? Caiu muito aqui em 2011, foi 45,6, voltou a ficar dentro do usual, e agora teve essa queda forte em maio, e pode ter sido só o mês de maio, a gente tem que esperar um pouco mais para saber se é uma tendência ou não. Tá? Mas, realmente, o mês de maio descolou bem do que estava nos outros dois. Ok, exato. Em termos de otimismo, o otimismo continua elevado, ele caiu direto até ali meados de 2011, voltou a se recuperar no final de 2011, em janeiro, e mostrou uma tendência de queda novamente no decorrer do ano. Tá? Próximo. Aqui é o CO mostrando pequenas, médias e grandes, aquilo que eu falei, as pequenas com a capacidade de operação. Engraçado, assim, é o mesmo padrão que a gente tem na outra pesquisa. Tá? Outra pesquisa, a UCI da pequena é menor que da média, que é menor que da grande. Tá? Então, aqui também mostrou o mesmo padrão. E ela acompanhou bem a atividade de relação ao escola? Sim. Ou seja, ela está variando bem com os outros indicadores. Tá? Agora, também só tem agora em 2012, que ela começou agora. Não pode dizer muita coisa sobre ela. Aqui nós estamos... Desculpa. Os 3 setores, construção de edifício, obra de infraestrutura e serviços especializados. Você tem o vermelho, a construção de edifícios. E serviços especializados deu esse pico que estranho para a gente, porque a gente sempre, nós leigos, né, acostumado com transformação, achando que o serviço especializado iria seguir os 2 outros setores, porque, em geral, estão prestando serviço para os outros setores,
mas teve um pico aí na questão da atividade efetiva usual, e a infraestrutura que passou algum tempo aí depois do boom de 2010, meio que abaixo, né, bem abaixo da construção, um setor mais desaquecido do que desaqueceu bem mais do que a construção. Teve a queda muito forte ali em meados de terceiro trimestre ali de 2011. Okay? Bom, aqui a gente fez um comparativo de estados para mostrar também a diversidade que está aparecendo entre os estados pesquisados. Não estão todos, porque estão só os que estão com a amostra que atingiu aquela meta que a gente tinha colocado, e aí mostra o crescimento da atividade, se cresceu ou caiu em relação ao mês passado. Também pode ter efeitos sazonais de cada região, a gente não conhece ainda. Mas é interessante que você tem Espírito Santo e Pernambuco com um indicador mostrando crescimento, e aí os outros estados mostrando queda, principalmente aqui o Distrito Federal, aqui na ponta, junto com o Rio Grande do Norte. Por que razão será? Ah, sim, isso aí é abril, desculpa, isso não é maio. Por que nós não estamos divulgando de maio, embora eu já tenha esse dado? Não, junho é confiança. Porque as federações não divulgaram ainda. Então, eu não posso divulgar os dados deles sem autorização. Eu posso botar o de Minas, que eles já divulgaram isso hoje. Mas os outros não, então a gente botou o de abril só para a gente ter uma base de comparação. Tá? A ideia é que a gente chegue, eu não digo aos 27 unidades de federação, mas se eu conseguir chegar a 20 unidades, a gente já vai ter um retrato bom e até ter resultados regionais, por região geográfica. Tá? Bom, eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas você pode... Está pegando a internet aqui? Não tá? Você pode clicar, então, vamos no trimestral, que é o maior. Mas você não está conseguindo? Vou mostrar para vocês o questionário. Não conseguiu. Mas por que não está conseguindo, hein? Vamos ver. Ontem nós conseguimos normalmente. O que aconteceu? Eu tenho que olhar aqui, pegar uma cola. Ah, ele conseguiu, Guilherme. A Cecília está com a cola lá. Sim, uma vez eu fui fazer a apresentação e esqueci a senha, não consegui entrar no questionário. Bom, gente, esse é o questionário da FIENG, ou seja, cada federação tem o seu questionário. Pode voltar lá para cima? Tá. Bom, isso aí o cara não precisa responder toda vez que ele entra, óbvio. Né? A parte cadastral é só a primeira vez que ele corrige, depois ele está certo, ele vai ok. Tá? Esse aí é o questionário de Minas Gerais. Obrigado, viu Renato? Está pondo de Minas, muito bom. Sim. Não, mas isso a gente nós sabe fazer marketing também. Né? Eu não ia trazer o questionário de São Paulo para Minas, né? Lógico. Você vê que o questionário ele é praticamente todo qualitativo, no sentido, não, às vezes você faz qualitativa pesquisa que você vai lá e conversa com as pessoas. Aqui a gente não está conversando via questionário. Mas é fácil de responder. Tá? Esse é o questionário grande, pode ir baixando, você vai marcando se estava estável, se cresceu muito. Essa é a nova de operacional, que é igualzinha à UCI que a gente usa na outra. E aí vem as perguntas do trimestre, né? Que é lucro, situação financeira, acesso ao crédito. Essas perguntas só aparecem nos trimestres. Tem essa número 8, que é pedidos em carteira, que é um teste, a gente não divulga, tá? A gente fez um teste que algumas pessoas fazem, a gente vai fazer a análise agora dessa pergunta, se tem sentido. O preço médio de insumos entrou agora, principais problemas, ele pode marcar até 3 dos principais problemas. Tá? Se não tiver e se quiser, escreve em outros. Próximo. São as perguntas dos A11 aos próximos 6 meses em relação à atividade, compras, novos empreendimentos, número de empregados. E essa de baixo são as o índice de confiança, onde ele responde sobre a economia brasileira, sobre o seu estado, sobre a sua empresa, tanto para o futuro
quanto para baixo. De 3 em 3 meses, a gente faz uma pesquisa especial. A que foi feita não, foi em março. Foi para a rua em abril. A que foi para a rua em abril, a gente está fechando os dados agora, foi sobre burocracia. E foi o mesmo questionário usado na indústria de transformação, porque pode ser bem próximo. Então, a gente vai conseguir gerar 2 produtos que conversam entre eles. Tá? E aí, o questionário, se ele quiser escrever um comentário, ele escreve um comentário e fecha. Tá? Ou seja, cada federação tem o seu logo, se tiver a parceria do sindicato, tem lá o sindicato aparecendo no questionário. Ele entra pela senha e vai receber esse dado. Ou seja, é fácil de responder, não é muito complicado, e nos outros meses é um questionário menorzinho, sem aquele extra especial e sem aquelas trimestrais. Ok? Bom, eu fico à disposição para qualquer dúvida em relação a ela. Muito obrigado, Renato. Nós vamos fazer uma dinâmica, passar a palavra para o Guilherme, para ele mostrar a posição de Minas, e depois a gente abre para o debate, para as colocações, que a gente faz tudo em conjunto. Por favor, Guilherme. Bem, vai colocar a apresentação, né? Bem, boa tarde, gente. Então, eu vou dar continuidade e, de certa forma, eu vou trazer mais algumas informações em relação ao que o Renato colocou, que torna prático o que esse trabalho está gerando, né? E comentar que, de fato, quer dizer, dessa forma, talvez, né, Daniel, a gente não trabalhou completamente em silêncio, porque o mineiro tem aquela fama de falar que trabalha em silêncio. Essa ideia de uma sondagem na construção nasceu aqui de Minas Gerais. Procurei inicialmente o Sinduscom, porque eu falei, esse trabalho tem que ser feito junto com o sindicato, mas levei a proposta para o Renato. O Renato, num evento de encontro de todas as federações, colocou a proposta e alguns, né, saíram na frente. A gente foi fazendo, construindo, e quando o Sinduscom deu o sinal verde, nós começamos a construir a amostra, quando a gente chegou numa amostra estatisticamente adequada, nós começamos então, a formar a base. Um ano depois, então, a gente começa, hoje, nós estamos, pela primeira vez, lançando a sondagem e o índice de confiança da indústria da construção de Minas Gerais. Então, esse documento passará a ser um documento que, mensalmente, a gente estará trabalhando com o sindicato e com as empresas do setor. A cada trimestre, nós vamos ter aquela pesquisa mais detalhada, inclusive uma pesquisa que aí a gente chama a imprensa, faz uma coletiva mostrando não só os indicadores de nível de atividade, mas todos aqueles outros indicadores relacionados com a questão financeira da empresa, relacionado com as questões ligadas aos problemas enfrentados pelo empresário. E não há dúvida que se trata de pesquisa que acaba induzindo, estimulando, portanto, a gente entender que tipos de ações que tem que ser feitas dentro do setor para efeito de crescimento, de fortalecimento, de melhoria do setor. Então, eu vou passar aqui rapidamente, são máximo uns 15 minutos, que são poucas telas, o que a gente identificou no resultado de Minas Gerais. Vamos ver aqui. Bom, então, eu acabei de falar, quer dizer, com satisfação estamos juntos nessa parceria e vamos perpetuar ela, continuar, e cada dia, com o apoio das empresas, a gente aumentar essa base. Também aqui não tem necessidade de falar, porque o Renato já deu uma aula aqui sobre exatamente o que é a pesquisa, e aqui apenas eu reproduzo boa parte dos itens que ele já colocou, né? Então, vamos para a próxima, que eu já falo do próprio índice, o que surgiu aqui em Minas Gerais. Então, a gente olhando o índice de confiança, mês de junho, né? O índice de confiança, como o Renato colocou, ele é composto exatamente de um índice que se forma a partir da avaliação das condições atuais em relação aos últimos 6 meses e as expectativas do empresário para os próximos 6 meses, né?
O índice, então, em Minas, em junho, ficou fechado em 58,3 pontos percentuais, o que significa, portanto, acima de 50 pontos, um índice de confiança. O empresário está confiante nas condições atuais, nas expectativas, né? Mas, se a gente olhar o índice que não está aqui nessa tela, o índice de maio, nós vamos ver que esse índice em maio era de 60,1 pontos. Então, o empresário permanece otimista no índice de confiança dele, mas houve uma redução nesse índice de confiança, né? Haver uma redução de índice de confiança significa alguma depreciação na atividade? Significa alguma crise? Não. Certamente que significa uma visão geral do que está acontecendo na economia mundial, os reflexos disso na economia interna e uma posição mais ponderada em relação a contratações, em relação a tomar decisões de novas obras, de novos negócios. Então, algum atraso que, porventura, tenha acontecido por conta de todo esse processo, gerou uma pequena redução no índice de confiança. Mas o empresário do segmento da construção civil está otimista, e é o que a gente pode ver na próxima tela. Ou seja, a gente abrindo a questão em termos de, pegando o índice global e abrindo ele em condições atuais em relação aos últimos 6 meses e expectativas em relação aos próximos 6 meses, a gente vê que em maio, o azulzinho ali estava em 50,8 pontos, quase na linha divisória, e em junho até cresceu um pouquinho, 51,6 pontos. E em relação às expectativas, vocês veem que caiu um pouquinho, de 64,8 para 61,6. Então, o que influiu nessa redução aqui? Foi exatamente, principalmente, as condições atuais, foi principalmente corrigindo as expectativas. Houve uma queda que, quando se pondera no índice, apareceu esse resultado aqui. E confirma o que a gente acabou de falar. Para os próximos 6 meses, eu percebo que o cenário está um pouco obscuro, tem risco, né? Mas eu estou otimista que vou continuar com as obras, vou continuar recebendo, talvez possa ter alguma coisa aí que reduza uma coisa ou outra, mas a questão está positiva para o empresário da construção de Minas Gerais. Aqui eu abro um pouquinho mais a questão, seja das condições atuais e das expectativas, ainda olhando o índice de confiança, porque a gente indaga deles. Essas condições atuais em relação aos últimos 6 meses, em relação aos negócios no Brasil, em relação aos negócios no Estado e em relação à própria empresa. Então, a gente observa que, em relação à própria empresa, como o Renato falou, ele está confiante em relação aos últimos 6 meses. Em relação ao Estado, ele está abaixo um pouquinho da linha de 50 pontos. Então, está aí explicando alguma coisa, indicando que tem alguma relação com problemas de obras, de negócios aqui no Estado. E, em relação ao Brasil, também teria alguma indicação de atrasos de fechamento de contratos, alguma coisa nesse sentido que o empresário está observando em relação ao que foi nos últimos 6 meses. Quanto às expectativas, nós vimos ali que estão todos acima de 60 pontos, embora tenha caído um pouco, tanto para a empresa, quanto para o Estado, quanto para o Brasil, fechando 61,6 pontos. Esses são os dados que a gente trouxe para o índice de confiança. Em relação à sondagem, então, a sondagem, como a gente colocou, ela já pesquisou maio. O Renato apresentou abril. E o que a gente observa? Em relação em maio, primeiro, o nível de atividade em relação ao mês anterior, houve um crescimento, passou da linha divisória de 50 pontos. Então, em relação ao mês anterior, o empresário percebe um aumento no seu nível de atividade. Em relação ao nível de atividade, em relação ao padrão usual que se observa para meses de maio, ainda está abaixo de 50 pontos,
2011 foi um ano excelente, esse ano nós estamos com mais problemas aí no mercado, né? Mas a gente observa que esse índice já está quase chegando nos 50 pontos e deu uma virada, quer dizer, era 46 pontos em abril de 2012 e já caiu para 49,3. Está abaixo de 50 pontos, mas melhorou. E em relação ao número de empregados, eu acho que esse dado é um indicador muito forte. Se nós temos ele acima de 50 pontos e crescendo em relação ao mês anterior, ninguém contrata mão de obra para ficar parado na laje, observando a natureza, observando a paisagem. Então, eu tenho certeza que tem negócios vindo aí pela frente, é daí a esse processo que a gente já começa a observar aqui relativo à mão de obra. Em relação às expectativas, o que a gente observa? Indagando sobre o nível de atividade, também está acima de 50 pontos, mostrando que, e até confirmando a questão que a gente acabou de falar aqui do emprego, mostrando que o empresário tem uma previsão de melhora no nível de atividade para os próximos meses. E isso segue em linha com os outros dados, principalmente a questão dos novos empreendimentos. Então, ele está aqui informando que eu tenho em vista a contratação de novos empreendimentos, o que, portanto, se reflete na resposta dele de que o nível de atividade dele vai melhorar, as contratações vão melhorar, né? E a compra de matéria-primas, ele até mostra ali uma certa estabilidade, talvez até fazendo alguma gestão mais criteriosa, dado aquela visão lá atrás de um cenário um pouquinho mais delicado, um cenário que você precisa ter uma gestão mais ponderada, ele deve estar avaliando melhor a questão dos seus estoques e vendo exatamente o que ele tem necessidade, de fato, de compra de matéria-primas. Naturalmente que isso aqui também pode sofrer uma evolução na medida que essas novas contratações que ele está prevendo, esses novos empreendimentos, vão entrando realmente em atividade, aí é natural que essa expectativa de compra de matérias-primas também cresça, né? Bem, vocês observaram que a nossa apresentação ela não trouxe aqui ainda, né, os resultados da construção em Minas aberta pelos setores de atividade que o Renato apresentou e não trouxe também aberta por porte de empresas. Por quê? Porque a gente ainda não atingiu o nível de painel de amostra que nos permita chegar a fazer essa estratificação. Então, hoje nós estamos lançando, nós precisamos do apoio do empresário da construção civil para crescer a base. Nós já estamos dentro da amostragem que nos permite estar aqui com confiança, chegando e trazendo esses resultados, mas, na medida que a gente cresce a amostra, nós temos condições, portanto, de permitir essa análise mais estratificada do setor em Minas Gerais. Então, é essa mensagem final aí que eu deixo no sentido de que nós precisamos ainda ampliar a amostra para viabilizar a divulgação aberta por porte, permitir a divulgação por setor de atividade da construção. Para isso, a gente precisa apenas da parceria de vocês. Aquele questionário que o Renato apresentou é um questionário que é encaminhado para as empresas via web. Vocês viram que é muito simples, são poucas perguntas que se faz, né? Isso é tratado com o devido integrar o sigilo conforme qualquer pesquisa estatística, respeitando todas as regras mundiais de pesquisa estatística, e, portanto, eu tenho certeza que ela traz para vocês indicadores e tendências relevantes para a decisão estratégica das empresas de vocês. Isso é muito importante, eu ia falar exatamente isso. Né? A empresa recebe, né? Então ela vê a participação dela. Então é isso que eu trouxe aqui, só um resumo em relação ao que o Renato colocou. Eu agradeço e estamos à disposição para a pergunta aqui. Eu gostaria só de agradecer ao Renato, ao Guilherme e pedir uma salva de palmas para a palestra, os dois. E nós vamos... Sem dúvida, Renato. É uma honra ter vocês aqui conosco. Essa parceria, né, do setor da construção com as nossas entidades mãe é muito importante, a CNI e a FIENG, né? Eu queria
falar sobre isso e dizer que nós vamos ter essa parceria mais sólida, né, daqui para frente. Vamos conseguir ter essa amostragem, Guilherme. O Sinduscom vai estar aí na ponta, sensibilizando as empresas, para a gente poder abrir mais a sondagem. Essa é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão dela. O setor precisa dela para tomar a decisão de forma muito mais produtiva, eficiente, né? A simetria de informação é uma ineficiência que a gente tem que acabar com ela. E está na nossa mão, né? Acho isso muito importante, nós vamos fazer esse papel, e eu acho que o Brasil todo a gente vai lutar para isso, né? Muito bem, então vamos abrir agora para os debates. A Ieda quer colocar. Vou passar na sua frente. Sobre levantar, tá vendo? É verdade. Dá licença. Só para comentar, aproveitando que nós estamos dentro do Encontro Nacional da Indústria da Construção, o ENIC, né, e que é promovido pelo realizado pela CEBIC e promovido pelo Sinduscom, né, e pelo CICEPOT de Minas Gerais, para demonstrar a importância de se ter o resultado, Renato e Guilherme, desagregado, que é o que nós conseguimos agora para Minas Gerais. E foi uma demanda, Danilo, o ano passado, quando nós estivemos junto no ENIC de São Paulo, né, que nós demandamos isso de se abrir. Por que é a importância? Que se nós analisarmos o resultado da sondagem do Brasil e a de Minas, nós conseguimos ver diferenças assim, fortes, acentuadas. E quando analisamos essas diferenças, nós conseguimos percebê-las e dar mais força a outros indicadores. Por exemplo, o nível de utilização da capacidade em relação ao nível de atividade em relação ao usual. O Brasil caiu e atingiu 46. Minas aumentou e passou para 49, né, demonstrando que o maior número de empresas no Estado percebem, né, uma atividade um pouco melhor, apesar de ainda um pouco, praticamente dentro da usual, em torno de 50 pontos. E nós temos outros dados, aí já até reforçando a importância da sondagem, que ela antecipa até, de uma certa forma, realmente a percepção do que está acontecendo com o setor. Se analisarmos o resultado do PIB do primeiro trimestre, a gente vê claramente isso, que o PIB da construção de Minas Gerais, ele cresce acima do PIB da construção civil do Brasil. E isso tem acontecido na média dos últimos 6 anos, dos últimos 8 anos. Minas, por uma série de fatores, programas do governo do Estado, obras rodoviárias, né, construção do centro administrativo do Estado, linha verde, várias outras obras particulares do Estado, levou o Estado a crescer. Em média, a construção no país cresce 5% e a construção mineira 6%. E a sondagem está mostrando muito isso. Então, assim, é muito bom ver Minas entrar, né, essa parceria Sinduscom, FIENG, CNI, CEBIC, muito fortalece, Renato, os indicadores de atividade da construção, e realmente é um termômetro muito positivo. Nós já temos 9 estados, 9 federações, né, que abrem o resultado. Em função disso, também aproveitar, ontem, Daniel, nós comentamos com a Cecília, que estava aqui na divulgação do novo site do Banco de Dados da CEBIC, que é aqui do Banco de Dados, que é construído aqui dentro do Sinduscom de Minas, o Banco de Dados. O portal ele é sediado no Sinduscom de Minas, o portal que a gente chama de Banco de Dados, né? Então a gente ontem nós estamos mudando a cara dele. E nós apresentamos. E a gente interagiu, a Cecília estava conosco. Isso. Né? E nós sugerimos que lá nós temos um link específico de sondagem da construção. Sugerimos que a CNI fizesse, né, verificasse com as federações se nós podemos disponibilizar os 9 resultados. Eu acho que a FIENG não vai se opor, porque mesmo é uma parceria de Minas, nós vamos divulgar Minas já, e seria, assim, eu acho que o único portal da construção que estaria divulgando todos esses resultados. Eu acho que ia ser muito positivo para o Brasil, porque muitos podem desconhecer um empresário do Sul querer verificar um resultado do Norte e ver que esse é o instrumento de desconhecer. A gente faria um link, né? A ideia é um link, né? Não é trabalhar a informação, mas disponibilizá-la num portal mais específico, que é um portal de dados econômicos e estatísticos da construção, que é o CEBIC Dados, né? Então, seria uma forma da gente estar disseminando, motivando a participação também. Eu acho que isso tudo soma nesse processo. É muito importante, né, Daniel?
Agora pode abrir, Daniel. Vamos abrir, então, por gentileza, desculpe. Nós estamos aqui detendo a palavra, muito obrigado. De maneira nenhuma. Jorge, Sinduscom Espírito Santo. Guilherme, eu gostaria de pedir que você retornasse 2 telas. Não. Volta. Não. Para frente. Mais uma. Aí. Só uma dúvida, uma pergunta que eu queria fazer. Nós estamos... vocês ali acabaram de fazer a leitura de maio, certo? Junho é uma expectativa que o mercado responde junto com maio. Deixa eu só terminar, aí você explica dela, porque de repente... feito isso, depois é conferido se essa expectativa efetivou ou não? Tá, deixa eu responder 2 perguntas. Eu estava aqui pensando, eu tinha alguma coisa para falar que eu esqueci. Primeiro, por que ali está com junho e maio e não abril e maio? Porque o questionário vai para a rua, como eu falei, no mês subsequente ao mês de referência da sondagem de atividade. Só que os indicadores de sentimento é para o momento que a pergunta é feita. Tá? Ou seja, se eu faço em outra semana, pode ter um outro resultado. Então, a gente divulga, ou seja, com a sondagem da construção de abril, é divulgado o índice de confiança de maio. E com a sondagem de maio, foi divulgadas as expectativas e o índice de confiança de junho. Porque as expectativas e a confiança é feita no momento da pergunta, que foi feita em junho. Tá? Ok? Então, é por isso que tem essas 2 datas, que é um outro problema que a gente sofre. Sobre se ele acertou a expectativa ou não, vou dizer para você... Não é se ele acertou. Sim, essa tendência... Se essa tendência se efetivou ou não. Só para saber se a leitura naquele momento, e, de repente, o que aconteceu depois disso, impactou alguma coisa na expectativa do empresário. Olha, recentemente eu não fiz... eu já fiz um estudo desse há bastante tempo atrás, na outra sondagem, não com a da construção, com a industrial. Tá? E você tinha, em alguns momentos, essa visão. O que aconteceu? Naquela época, a gente teve, não sei se você lembra, no Brasil, a gente teve crise em 2000, 2001, 2002, e todas as crises no meio do ano, em junho. Foi energia, Argentina e esqueci a última aqui. Oi? 2000, 2001, 2002. Tá? Isso atrapalhou todos esses estudos de correlação se o indicador conseguia prever o que realmente acontece. Tá? Então, a gente está devendo um estudo mais, agora que a série está maior, para ver se, por exemplo, o indicador de confiança, a ideia de construir esse indicador é para que ele sirva para prever mudanças de tendência no PIB industrial. Tá? Ou seja, quando a confiança começa a cair muito, você vai esperar que o empresário recolha seus investimentos, contrate menos, seja mais, e isso vai refletir mais à frente. Lá no início, a gente estava conseguindo uma correlação de, por coincidência, não é porque a pergunta é 6 meses, mas de cerca de 6 meses. Tá? Com essa dificuldade, com esse problema. Acho que agora, na industrial, a gente consegue testar isso. A da construção vai ter que esperar um pouco mais. A gente só está com 2, chegando no 3º ano da pesquisa, não dá ainda para, estatisticamente, acertar. Porque tem as crises, né? Por exemplo, a crise de 2008, a gente conseguiu ver a crise de 2008 na pergunta de acesso ao crédito. Ou seja, as grandes empresas não tinham dificuldade de acesso ao crédito, mas em junho de 2008 eles já estavam dizendo que estavam com dificuldade de acesso ao crédito. E aí o que acontece? Elas captam lá fora, já estavam sentindo uma dificuldade de percepção. Agora, quando entra a crise, a maioria das empresas não tinham esperado. Então, uma crise inesperada, você cai a confiança, cai tudo de uma vez só. Tá? Esses movimentos perturbam um pouco essa análise se o cara está acertando ou não. Porque essa análise depende muito de uma mudança mais estável. Né? Ou seja, o cara, no sentimento dele, ele começa a captar uma melhora, vai melhorando, e isso vai acontecendo. Se ele não percebe a crise chegando, ele vai ser surpreendido e vai errar, obviamente. Jorge, 2 comentários. A questão aqui da sondagem e nós estamos falando aqui das expectativas, né? Quer dizer, as expectativas em relação aos próximos 6 meses. O fato de você ter maio e junho permite observar o comportamento, inclusive, da expectativa dele, se está havendo uma melhora, uma piora. Esse seria um ponto. Agora, a outra pergunta que você coloca, quer dizer, se realmente reflete, e isso aí eu quero até comentar um detalhe aqui.
É muito comum uma crítica, principalmente em relação aos economistas, quando eles começam a fazer estimativa para 2013, 2015, tem estimativas do mercado até 2020, no 2000, e a expectativa é revisada a cada 3 meses, né? Exatamente, a bola de cristal a cada 3 meses é revisada. E o fato é o seguinte, eu já fiz uma brincadeira de testar um pouquinho, nesse período de 6 meses, quando você olha em relação, não estou dizendo a construção, estou dizendo a sondagem da indústria de transformação e extrativa. Quando você olha isso em relação à produção física, para um período de 6 meses, você observa uma convergência, você observa um comportamento que, de fato, o que o empresário está dizendo ali vai seguindo na linha. E por isso que eu acho, a metodologia da CNI exatamente pergunta a percepção de, no máximo, 6 meses, não perguntar apenas para o mês que vem, porque ele vai tentar acertar, mas perguntar para os próximos 6 meses, que ele vai emitir o sentimento, a percepção do que ele está vendo acontecer no mercado. Então, é como o Renato colocou, a não ser que seja pelo fato de uma crise forte que mude completamente o mercado, em geral, por exemplo, em 2009, final de 2008, 2009, você viu isso, mas, a não ser num período desse, você observa uma convergência quando eu brinquei e comparei com a produção física. Gostaria de adicionar uma coisa, eu não sei se é verdade, mas quando a gente começou a fazer a construção, a gente conversando com o pessoal do setor, como é um setor que trabalha com obras mais longas, tá, surgiu a hipótese de que a previsibilidade dessa pergunta na construção fosse melhor que na transformação. Porque quando eu pergunto para ele se a sua atividade vai crescer nos próximos 6 meses, ele está vendo se ele já contratou uma obra que vai durar 3 anos, 5 anos. Não sei se isso é verdade. Tá? Mais longo... Pode ser, ele pode acertar mais, mas eu não sei. Eu estou dizendo assim, teoricamente, a gente conversando com empresários, com setores, isso aparecer. Nós vamos testar, daqui a alguns anos a gente vai ter as 2 pesquisas andando bem, a gente começa a testar quem sabe prever melhor, se é o empresário da construção ou se é o da transformação. Eu vou aproveitar, enquanto ninguém ainda levantou a mão, para mim não passar na frente de ninguém outra vez, viu, Daniel? Só comentar, porque o Renato me citou com uma das críticas da UCO. Eu realmente tenho sérias ponderações com o indicador. Para mim, assim, ainda não é muito aceitável que a utilização da capacidade de operação da construção esteja desse patamar. E, Renato, só para reforçar, para continuarmos esse fala trabalho... Fala o patamar, né? Só para lembrar. 72, em Minas também diferente um pouquinho, é maior, 75, né? Minas está um pouquinho... Lembrar da importância que você falou... de estar revendo isso, que você se predispôs, né, para reforçar que nós estamos à disposição para estar aí ajudando, fazendo parte desse processo, né, contribuindo com o nosso conhecimento, né, Daniel, do banco de dados da CEBIC. Essa parceria vai ser mais frutífera, nós vamos continuar com muitos trabalhos, creio que isso é muito importante. Principalmente na questão que está sendo perguntada, né, para uma forma de ter melhor conhecimento nessa questão que se pergunta para o empresário responder. Aí que é a minha principal crítica, porque realmente, pelo que a gente verifica, cada um pode ter uma percepção diferente e por isso que é do indicador, né? Mas, de toda forma, ele por mais que tenha, né, essa ressalva, não é crítica, é só um ponto divergente, acho que a gente ainda pode, sim, continuar construindo uma melhora para ele, e a importância de se continuar, igual você falou, daqui a um tempo, analisar as perguntas para ver se é isso mesmo e melhorá-las. Eu acho que isso contribui muito para a solidez da pesquisa, para que ela possa coincidir, igual você falou, daqui 2, 3 anos. Eu acho... Quando eu falo crítica, não se preocupe, tem que criticar mesmo. A gente precisa criticar os dados para ver se eles não estão levando no lugar correto que a gente quer. Tá?
é muito novo, mas pelo menos, como você falou, a UCI efetiva visual em Minas está mais próxima da linha de 50, e a UCO de Minas está mais alta que nos outros. Então, os dois, pelo menos, estão coerentes. Se eles estivessem em direções opostas, eu já estaria mais assustado. Tá? A outra coisa que eu acho importante, aí eu vou até me aproveitar de vocês, seria interessante se no próximo ENIC a gente criasse um grupo técnico para discutir pergunta a pergunta da sondagem. Isso seria... Não, mas aí passando para as pessoas que fossem participar, receber com antecedência os dados. Eu acho que aqui a gente pode discutir, melhor ainda. Se é no Ceará, é melhor ainda. Ah, isso aí está muito claro. Isso aí você não precisa deixar explícito, mas já que você quis explicitar... Eu estava pensando que era em Goiânia, mas já que é no Ceará, melhorou. É porque o próximo ENIC é no Ceará, gente. Então é por isso que a gente tem que... Estejam presentes. Lógico, todos os envolvidos, a equipe toda. Mas é que eu digo o Guilherme assim, vai trazer a equipe dele também. É criar uma discussão um pouco mais dirigida e trabalhada. Óbvio que a gente pode discutir aqui, eu estou querendo ouvir comentários de todos, mas... Inclusive, essa equipe, para poder ficar mais ambientada, inclusive tem que chegar uma semana antes também. Jericoacoara. Uma semana antes, ela tem que estar lá, né? Olá, Bento, lá em Jericoacoara. Sem dúvida. Vamos lá. Por favor, Vanderlei. Se identifica, por favor, Vanderlei. Pois não, é Vanderlei Ramalho, sou coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Fundação IPA da Universidade Federal de Minas Gerais. É só uma curiosidade, Renato, curiosidade mesmo. Você disse que fez uma amostra mais ou menos estratificada. Se eu entendi o que você falou, parece que você dimensionou o tamanho da amostra toda e depois estratificou, né? Ou seja, você não... Vou passar para a estatística, chefe da pesquisa. Não, eu quero ver se eu entendi o que ele falou. Eu digo assim, parece que vocês fizeram um dimensionamento do tamanho da amostra global e depois estratificaram. Vocês não fizeram uma amostragem estratificada proporcional com o mando figurino, é isso ou eu entendi errado? Não, porque é o seguinte, primeiro eu acho que nós somos parentes, né? Você é meu primo, viu? Que eu também sou Ramalho. Ah, é? Mas olha você é do Ceará? Meus 3 primeiros irmãos são cearenses. E a família toda cearense. Depois a gente conversa. Cecília, sem dúvida. Pronto. Se encontrou em Belo Horizonte. Mas é o seguinte, quando o Renato comenta que é estratificada com aspas, é porque é o seguinte, para fazer a estratificação, a gente teria, como manda o figurino, teria que estratificar por porte e setor. Então, nós teríamos 9 estratos. Para calcular o tamanho dessa amostra, ela seria muito grande, e como a gente está iniciando a pesquisa, fica difícil. Então, o que a gente faz? A gente pega a população, com relação a nossa população de referência, vem do CEE, que é aquele cadastro de empresas, né, de estabelecimentos empregadores, da RAIS, a gente dimensiona a população e a gente faz uma estratificação por porte, tendo aqueles parâmetros de confiança e margem de erro, que é 95,5, e faz uma segunda estratificação por setor. Então, assim, a nossa estratificação não é combinada as duas conjuntas. Certo. Então, a gente calcula o tamanho de amostra, supondo uma amostra estratificada, aquele número de amostra aleatória dentro de cada extrato, e aí calcula o tamanho da amostra mínima, por porte e por setor. Entendeu? Tá, mas então vocês fazem o dimensionamento, aquele erro e aquele nível de confiança é para cada um? É como se fosse uma aleatória simples dentro de cada um? É como se fosse uma aleatória simples dentro de cada extrato. Que aí vai crescer, né? Porque se você fizesse uma estratificada geral, para estimar o nível de confiança geral, o tamanho da amostra seria menor, se eu estou entendendo. Não, para o geral... Por favor. Acaba sendo menor do que a das outras. Você fica buscando atingir os 10%, os 5% em cada extrato, quando você pega no global, vai dar 2%, 3% de margem de erro, porque a amostra fica muito maior do que ela precisava ser. Exato. Então é isso que vocês fazem. Outra coisa, só aproveitando a carona, rapidinho. Você usa a forma de... amostra estratificada.
Não, de dimensionamento para P? É para P. É para P? É para P, proporção, porque é o que maximiza o tamanho da amostra. Né? É como se fosse estimar para proporção. Para proporção. A gente fica boiando. Não, tudo bem. Foi só curiosidade, eu acho que não é hora. A gente tem que explicar o que é P, Vanderlei, aí nós vamos ficar... Não é hora. Vou te dar o meu cartão, se Desculpe, quiser eu acho que eu... Não, muito obrigado, muito mano. bom. Não, muito obrigado. Mas eu acho que não era o lugar de fazer Não, mas é importante que a gente mostre aí a metodologia, isso é importante. Você tem metodologia aí? A metodologia, não, da sondagem. Você tem, ela vai pegar? Cecília, você está se encontrando em Belo Horizonte, você está vendo? Nós vamos pegar a metodologia que está impressa, eu te passo. Aí você dá uma olhada e liga para ela e tira outras dúvidas. Tá? Ela foi buscar, a Fernanda foi buscar. Obrigado. Não, professor, fique à vontade. Nenhuma, fique à vontade, Vanderlei. Daniel. Nós temos mais alguma colocação? Eu queria aproveitar, é um outro assunto que eu comentei rapidamente lá na CNI, naquela visita com o Renato, é a questão de uma necessidade da gente ter um indicador para o mercado imobiliário. Nós estamos falando de pesquisa, nós estamos aqui com a CNI, com a FIENG, eu acho isso muito importante. O mercado clama por esse indicador. Nós temos algumas pesquisas, algumas entidades que fazem pesquisa, alguns estados que fazem esse tipo de pesquisa. Minas é um deles, e aqui a gente faz com o próprio professor Vanderlei. E eu acho importante a gente pensar um pouco em ter um indicador do mercado imobiliário em nível nacional. Nós pensamos isso, e Ieda já discutimos isso até em nível nacional, pela CEBIC, já ensaiamos alguma discussão com o próprio Renato, na CNI, no âmbito da CEBIC. Eu acho que é uma hora da gente pensar, identificar alguma variável, talvez velocidade de venda, não sei, né? Para a gente poder estar montando isso que o mercado está clamando. Né? Eu acho que o mercado pede um indicador do mercado imobiliário como um todo. Talvez velocidade de venda seja esse indicador ou não. A gente tem que pôr isso nessas pesquisas que já existem e fomentar, enfim, buscar uma parceria aí com a nossa entidade, a CNI, nessa linha. Então, eu queria lançar isso aqui, a gente constituir depois uma equipe para poder estar estudando isso, analisando isso de uma maneira melhor. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar esse problema e não deixar o mercado sem resposta. Nós temos plataforma, que já são as pesquisas que existem, com metodologias, às vezes, diferentes, censitárias, amostrais, etc., mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Então, eu queria propor essa ideia, deixar essa semente lançada aqui, para a gente retomar isso num momento que não seja muito longo, para a gente poder dar essa resposta ao mercado de ter esse indicador. Eu acho que o mercado está nos pedindo isso. Como já existem as pesquisas, alguns estados já fazem, o Espírito Santo já faz, Minas, Belo Horizonte já faz, São Paulo faz, o Rio faz, Pernambuco faz, o Rio Grande do Sul faz, o Distrito Federal. Eu acho que a gente podia pensar em tentar ver qual o indicador que não tem tanto problema de metodologia, incluir isso nessas pesquisas. Nós temos aqui a CNI que pode nos ajudar nisso, nós já iniciamos uma discussão nessa linha, e a gente pode, a ideia é lançar essa semente aqui, e a gente retomar isso num grupo de trabalho, que depois a gente pode compor, para a gente poder não deixar o mercado sem essa resposta. Eu acho que isso é muito importante, a metodologia é importante, as entidades que assinam são importantes nesse processo, a credibilidade, então, eu acho a imparcialidade, eu acho isso muito importante. Então, nós temos que pensar nisso, eu acho que é o momento aqui da gente lançar essa semente, que eu estou chamando de semente, mas ela tem que germinar rápido, para a gente deixar isso no mercado. E aproveitando, Daniel, conforme Renato falou, a conversa da sondagem, que hoje está aí com belos frutos, nasceu aqui em Belo Horizonte. É uma realidade hoje boa, Ieda? E hoje, então, quem sabe não nasce realmente um indicador do mercado imobiliário, Renato, porque só até você já sabe, mas para posicionar um pouco as pessoas que estão aqui, hoje, no mercado imobiliário nacional,
15 capitais do país fazem pesquisa sobre o mercado imobiliário. Não existe uma pesquisa nacional, igual o Daniel explicou. São Paulo faz com uma metodologia, Belo Horizonte, são 15 pesquisas diferentes. Não existe um único indicador, não existe... fazem igual? Então são 14. Não existe, a não ser Espírito Santo e Pernambuco, que estão aqui, que fazem igual, não existe um indicador que você pode uni-los e demonstrar o resultado desse conjunto de capitais ou comparar o desenvolvimento de uma com a outra. Umas consideram a oferta no início do período, a outras consideram a oferta como a do final do período, a outras consideram o IVV como a venda, a oferta sobre algumas o início. Algumas Então, em resumo, não se tem condições de se comparar e nem mesmo de se agregar os resultados. Então, é muito importante, assim como a sondagem, né, fortaleceu, cresceu, o que Daniel está realmente falando, é muito importante essa parceria, Renato, fortalecer para que a gente possa, né, com o apoio da CNI, germinar esse indicador do mercado imobiliário nacional, contando com o apoio dessas entidades que já fazem as suas pesquisas. Não se pretende aqui unificar pesquisa nenhuma, nem que um passe a calcular igual ao outro. Incluir talvez uma pergunta. Isso, né? incluir uma ou duas perguntas. Que possa ser esta variar, uma ou duas, eu falando uma, isso, né? Né, que possa retratar, né, o mercado imobiliário, a performance, a evolução dele. Isso vai nos dar, naquela linha de tomada de decisão eficiente, né, vai nos dar informação para isso. E se a gente não toma isso para nós, né, a gente tem aí vários índices que estão aí, né, sem muita base. Você fica à mercê aí de consultorias, de não sei mais o que fazem pesquisa, que saem índices. Né? Enfim, o mercado não tem aí um indicador que ele possa tomar a sua decisão. Então, é nessa linha que eu queria deixar essa semente. Nós estamos aí com as nossas duas entidades na mesa, a CNI, entidade maior, né? E eu acho importante a gente tentar sair com essa ideia aqui, a gente sedimenta isso depois com a CEBIC e com a CNI, chamamos vocês, né, as entidades que participam, para estar conosco nesse processo, mas a gente não pode perder essa onda, não, que eu acho que é importante. Né? Pediu uma palavra do Renato. Pois não, Renato. Não, eu acho que assim, é só reforçar um ponto. Assim, nós tentamos isso, a gente teve lá na CEBIC, em Brasília, né, nós fomos convidados a participar de uma reunião com vários sindicatos, acho que tinha alguns Secof, ADEME, não lembro se tinha, e fizemos essa avaliação, fizemos levantamento do que tinha, concordamos em fazer vamos colocar uma pergunta, mesmo que a metodologia seja período diferente, seja o que for. Se mostrou muito difícil. Tá? Ou seja, essa questão de cada um tem a sua. Eu sei como é difícil isso. A gente faz pesquisa, mas eu já faço a minha há 5 anos. Você quer que eu pare e refaça? E aí você vai... não, mas quando a gente entra nessa discussão, isso é inevitável. Né? Você começa a comparar a metodologia, aí começa a descobrir que a outra metodologia não é muito boa. Então, é preciso primeiro conquistar mesmo, olha, vamos fazer um indicador novo, cada um continua fazendo a sua pesquisa, mas não custa nada fazer mais uma pequena, focada. Eu acho que a proposta tem que ser essa. Exatamente, é nessa linha. E começar com um grupo fazendo essa pesquisa nova, e as outras continuam fazendo do jeito que estão fazendo. Renato, é isso aí. Não é eliminar o trabalho para trás, né? É incorporar alguma coisa na plataforma que já existe, que a gente tem uma plataforma, gente, a resposta. Né? Essa plataforma são empresas que respondem. É usar a plataforma para poder tirar um indicador, ou 2, sei lá, para nos dar a resposta que o mercado quer. Né? Que é um indicador de mercado imobiliário. Né? Bem, boa tarde, meu nome é Daniele Monteiro e eu sou da Federação das Indústrias de Pernambuco. Bem, Renato, lá em Pernambuco a gente já realiza essa pesquisa que é muito esperada e muito aguardada pela ADEME Pernambuco e pelo Sinduscom. A gente, todo mês, é uma pesquisa mensal, mensalmente a gente vai lá, apresenta a pesquisa, o nosso relatório é bem completo, em 29 folhas, e engloba não só a oferta inicial, como a oferta final, além dos lançamentos no mês, das vendas do mês.
área privativa, número de quartos, elevadores. Então, é uma pesquisa muito completa. A gente realiza há 17 anos em Pernambuco. Levamos a metodologia para o Espírito Santo e já estamos em contato com a Paraíba e com o Piauí para implantar também lá. Então, o que eu vim, antes de chegar aqui, eu estava na outra discussão, lá no CII. E o que foi discutido foi o seguinte: 14 estados já realizam essa pesquisa e a maioria realiza o índice de velocidade de vendas. E apenas 3 estados têm variáveis diferentes, que eles chamam de velocidade, vendas sobre ofertas, que não tem a ponderação como tem no índice de velocidade de vendas. Então, eu acho que isso é uma demanda do empresário, de estar acompanhando esse índice aí mensalmente. E no meu conceito, e pelo que eu escutei deles próprios, que eu escuto mensalmente, é que é uma demanda que tem que ser realmente implantada a nível nacional. Por quê? Para que a gente tenha uma base de comparação, para comparar os resultados de vários estados e unificando, claro, a metodologia, para que a gente possa fazer essas comparações, né? E eles estavam discutindo isso agora há pouco, lá na Comissão da Indústria Imobiliária. Renato, eu concordo contigo. Assim, existe uma coisa chamada CH, que é o ciúme de homem. Não, isso é certo. Eu vou dizer que o meu é melhor, o outro vai dizer que é melhor, e vai ter sempre melhor. Eu concordo contigo, só que a gente precisa prestar atenção só numa coisa. A gente precisa exatamente chegar com essa 1, 2, 5, 10 perguntas, o que for, para introduzir dentro das pesquisas já existentes, mas de maneira... o mais importante é chegar com isso com uma facilidade. Assim como hoje a CEBIC, o banco de dados, está mexendo no portal para facilitar o acesso, a gente já tem que trazer para esse público, são os 27 estados que fazem essa pesquisa, que vão poder fazer essa pesquisa, essas 2, 3, 5 perguntas, mas de maneira fácil, que se introduza fácil, porque o mais complexo nessa brincadeira, e vocês muito mais do que eu sabem disso, é a dificuldade que a gente tem de obter a resposta. Então, eu acho que o ponto principal é isso. Vamos botar a cabeça para pensar na melhor maneira de chegar da maneira mais fácil o retorno. Não é rápido, só para contar, eu conversei, inclusive antes de... Estou rodando aqui por dentro do ENIC, aí nos bastidores e assistindo um monte de comissões também. E eu estive conversando com o Celso Petrucci, né, que é quem coordena a CI, e ele estava, exatamente, a gente estava tentando ver se chegava a um ponto, a gente estava dando uma olhada nas metodologias, eu dei uma olhada nas metodologias, e a gente consegue estar dentro das 10 principais capitais, e dessas 10 a gente consegue tirar talvez 5 pesquisas, e aí entra, e particularmente, eu sei que Pernambuco é uma referência delas, a gente consegue tirar pelo menos 5, 6 pesquisas, talvez, que conseguiriam estar fazendo uma representação, assim, como é feito pela PME, alguma coisa do tipo, que a gente conseguisse expandir isso para uma amostra nacional, né? A gente vê essa possibilidade exatamente a partir da pesquisa de Pernambuco, que ela é uma pesquisa que está bem sólida, pelo menos, das capitais. A gente tem Minas, a gente tem... 18 anos, né, professor Vanderlei, exatamente. Que nós temos, e uma pesquisa, assim, 18 anos ininterruptos, né, 18 anos de pesquisa mensal, e que tem refletido bem, né, o retrato do mercado imobiliário de Belo Horizonte. Uma das grandes críticas que a gente viu entre o pessoal que fez a pesquisa e que resolveria a gente adotar uma como referência, viu, Cecília, isso é porque existe ainda é muito fraco o modelo que se utiliza, ou a estratégia, vou chamar assim, que se utiliza para expandir a amostra, né? Então, você tem localidade que ele entende que a amostra dele representa 30%, outros que, eu entendo que a minha amostra é 50%, eu entendo que a minha é 60%, e aí você, na hora que expande a amostra, você acaba tendo números em que localidades que a amostra é pequena, tem um peso maior do que localidades em que você, por exemplo, identifica que são capitais mais importantes,
e que teriam, obviamente, um número mais forte, ele acaba, na hora que você faz esse tipo de comparação, não conseguindo fazer, porque elas estão partindo de bases completamente diferentes, né? Então, essa talvez seja uma estratégia que a gente está pensando, que é tentar trabalhar numa amostra menor, com um número também de um IVV, alguma coisa bem simplificada, a ideia de talvez estratificar por exemplo, um cômodo. Isso aí é literalmente, nesse primeiro momento, impossível de você fazer por tipologia, né? Mas a gente entende que é possível. E uma coisa que é importante, e que aqui a gente não entrou muito nesse mérito, mas é que em muitas localidades não são os sindicatos, né, que fazem a pesquisa. E a gente aqui está falando de sistema indústria, tá? Então, é uma questão delicada, mas a gente tem que também tentar trazer isso, e eu não sei bem como, para dentro do sindicato, né? Ainda com a parceria das ADEMs ou dos Secovs, mas, enfim, seria o polarizador desse processo para que a gente consiga trabalhar melhor a questão do sistema indústria como sendo o canal da gente buscar esse índice, esse indicador, seria estar tentando buscar, talvez, parcerias formais entre os sindicatos e as ADEMs e os Secovs, para que seja feito através dos sindicatos. Exatamente. Tá? Eu acho que a plataforma, como eu falei, ela já existe, né? A gente tem só que tentar incluir aí variáveis para poder medir alguma coisa, né, para dar uma luz no mercado imobiliário. Eu queria ouvir o professor Vanderlei sobre isso, que ele é responsável pela pesquisa aqui em Belo Horizonte. O que ele acha? Como é que a gente poderia...